6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus começa a falar assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Um cenário bem conhecido nosso, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí, nesse lugar, vai estar, com certeza absoluta, também o seu coração. A candeia do corpo são os olhos. A luz do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo não é maior do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, 45 centímetros, ou meia hora, à sua vida ou à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios procuram, não vocês. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amados, neste pequeno conteúdo de todo o contexto do Sermão do Monte, Jesus está aqui falando algumas coisas extremamente importantes, depois dele ter falado um pouco sobre assuntos devocionais, assuntos que tocavam no comportamento individual das pessoas com relação ao jejum, com relação à oração, com relação às esmolas. Era um comportamento ou assuntos que eram destinados a que as pessoas que estavam recebendo essa palavra tivessem a consciência
de que o que elas estavam fazendo não eram para ser propagadas, não eram para soltar confetes, não eram para ter holofotes em cima delas. Por exemplo, quando se dá a esmola, quando está se jejuando, né? Quando estamos orando, quando estamos no nosso momento devocional com o Senhor, é um momento reservado, é um momento nosso, um momento pessoal. Mas aí Jesus dá uma virada, a partir do verso 19, onde ele passa agora a chamar a atenção, ele passa a chamar a responsabilidade daquelas pessoas, daquela época, daquelas que percorreram a história, lendo tudo isso até aqui, e nós, que nos encontramos aqui, no século XXI, neste dia 13 de dezembro, por sinal, dia do marinheiro. Deus abençoe cada marinheiro. E é interessante que, nesse momento aqui, essa palavra tem exatamente o mesmo valor, tem o mesmo conteúdo, a mesma credibilidade que tinha lá atrás, há uns 2000 anos atrás. Porque ela é viva e eficaz. E exatamente, não só porque é viva e eficaz, mas porque foi Jesus que ministrou essa palavra. E nós temos agora esse conteúdo. Então ele começa a falar agora sobre uma questão onde essa palavra vai reverberar para o mundo. E ele agora conclama os seus filhos, os seus discípulos, nós que estamos aqui, para testemunhar essas verdades que estão muito claramente declaradas aqui. Tá? E começa no versículo 9, onde ele começa a falar sobre a questão do dinheiro, dos tesouros, aonde que o coração da gente está focado. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque, olha, aonde estiver o vosso tesouro, nesse exato lugar vai estar o seu coração. O nosso coração segue aquilo que valorizamos. O nosso coração está focado no tesouro. E qual é o nosso tesouro? Em que nós estamos focando? Qual é a nossa, ou quais têm sido as nossas prioridades? Quando Jesus fala aqui que não é inteligente, não é uma boa você guardar, você juntar tesouro aqui, porque isso tudo aqui vai passar. Tudo aqui é passageiro, é uma bobeira. Aliás, é uma mancada nossa achar que juntando tesouro, juntando bens, acumulando aqui. Quando ele fala aqui, não ajunteis, numa outra versão fala, não acumulem. Jesus não está proibindo, ele não está dizendo que não devamos ser ricos. Ele não está dizendo que é pecado ter recursos, ser rico, ter bens, ter uma boa casa, um bom carro. Ele não está dizendo isso. O que está dizendo aqui é que o perigo está em ajuntar, em acumular. Você lembra daquela passagem daquele homem que tinha muitos celeiros? Ele tinha uma plantação muito grande para colher de novo. E ele percebeu que não tinha mais aonde colocar todos os grãos da nova colheita. Aí ele pensou, poxa, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar tudo isso aí, vou fazer celeiros bem maiores, galpões bem maiores, depois eu vou fazer a minha colheita e colocar tudo. Aí sim eu vou dizer à minha alma, ô alma, fica na boa, coma, bebe, folga, porque tens em depósito muitos bens para muitos anos. E a gente sabe da história, né? Ele escuta uma voz, seu imbecil, seu louco, seu insano, essa noite ainda vão te pedir a tua alma. E tudo isso aí, esse depósito, esses celeiros, vai ficar para quem? Vai ficar para os filhos brigarem na justiça? Para descontentamento e confusão? Porque, na verdade, é isso que acontece. Então, quando Jesus fala para não acumular, não ajuntar,
É porque ele está focando as nossas necessidades, porque Deus sabe das nossas necessidades. A gente vai ver mais na frente aqui um pouquinho do texto. Ele sabe o que nós precisamos. Não é necessário a gente ficar, como diz o Salmo 127, é inútil levantar de madrugada, comer um pão de dores, porque é Ele que dá aos seus amados o pão, o sono perfeito, enquanto nós dormimos. Onde está o teu tesouro? Está no céu ou está na terra? Aonde está o seu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, opa, aí vai estar o seu coração. O seu coração está focado nas coisas que você acumula aqui na terra, ou o seu coração está voltado para a eternidade, para o reino de Deus, para alegrar o coração daquele que te dá todas as coisas, todos os dias, renovando misericórdias sobre você todos os dias. Aonde está o seu tesouro? Dizem, né, que o John Rockefeller, o primeiro homem no mundo que juntou $1 bilhão. $1 bilhão. E quando ele morreu, alguém muito curioso foi no enterro só para fazer uma pergunta ao contador dele. Ele deu uma penetrada lá, chegou lá no enterro e tal, e chegou para o camarada, conseguiu chegar perto. Eu falei, ô amigo, eu sei que você é o contador do John Rockefeller, e ele era muito rico, né? Eu queria saber o seguinte, quanto que ele deixou? Quanto que ele deixou? Aí ele ficou olhando sem entender aquela pergunta. Amigo, quanto que ele deixou? Quanto que ele deixou? Ué, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Ele deixou tudo aqui, meu amigo. Ele não levou um tostão, não levou nada. Porque não dá para levar nada. Dizem que o Alexandre, né, o Grande, né, deixou uma ordem quando ele morresse, que ele queria que os médicos, todos os médicos mais famosos, que cuidaram dele, inclusive, levassem o caixão. O esquife, né, levassem lá o caixão para ser balsamado, sei lá. Teria que ser os médicos. E uma outra observação que ele deixou claro, né, que todos os seus tesouros fossem colocados num corredor, uma trilha aonde o cortejo iria passar. E também que as suas mãos ficassem para fora do caixão. Mas por que isso? Qual é a finalidade? É o seguinte, primeiro para esse monte de médicos aí que acham que são deuses, para eles perceberem que não são deuses. E que um dia eu vou morrer e eles também vão morrer. Então não adianta todo o conhecimento da ciência, na medicina, que não vai adiantar, porque todos vão morrer. Todos vão morrer. Mas e o monte de ouro que você tem aí e tal, tantos tesouros, né? Para deixar muito claro que eu não vou levar nada. Nada. Mas e as mãos? As mãos, não entendeu ainda que as mãos estão vazias? Eu não estou guardando nada dentro do caixão, não estou levando nada. É exatamente isso que Jesus deixou muito claro para a gente entender que não vale a pena a gente se esforçar tanto para acumular. Eu repito, não é uma questão de possuir algo que seja do interesse, inclusive, do Pai, que conhece cada necessidade nossa de uma subsistência natural, lógica, coerente daquilo que a gente necessita do dia a dia. E Ele sabe, o texto fala que o Pai do céu sabe quais são as suas necessidades. Aonde está o seu tesouro? O seu coração está onde? Está na terra ou está no céu? Tem uma mensagem que eu gosto de pregar, já preguei na minha igreja algumas vezes, sobre o arrebatamento. E eu vejo isso com muita clareza, sabe? Os anjos não vão ter muito tempo para ficar convencendo ninguém para o arrebatamento, meu amigo. Vai ser uma coisa, ó, diz a Bíblia que não abrir e pescar de olhos. Tem que estar solto na terra. Agora, se o cabra está com riqueza enraizada na terra, preocupado com a sua empresa, preocupado com o que vai deixar,
O anjo vai até desejar levar o cara no arrebatamento, mas está agarrado com as coisas desse mundo e vai ficar preso ali, vai ficar para trás. Que, aliás, eu queria até deixar uma coisa a vocês aqui muito claro. Tem lá um carro, tem uma moto, uma bicicleta, tá? Tem um outro carrinho lá, um Onixzinho que está no Uber, tá? Eu vou deixar tudo para trás aí. Quem tiver interesse lá, pode ir lá pegar, porque eu não vou precisar de mais nada disso. Porque para onde eu vou... Aí, claro, depois do arrebatamento. Né? A dona do pedaço ali estou claro que não é agora, não, é mais tarde. É depois que fomos arrebatados. Em caso de arrebatamento. Claro, né? Em caso de arrebatamento, essa aeronave vai ficar desgovernada, esse carro pode estar batendo nos postes aí, por aí vai. Então adianta, olha só a coerência. Adianta ficar acumulando, guardando as coisas aqui na terra? Não adianta. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o coração. Um outro termo que Jesus aborda aqui está a partir do versículo 22. A lâmpada do corpo, ou a candeia do corpo, são os seus olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é um negócio de doido. Se você pensar bem, a lâmpada do corpo, poxa, meu corpo está reluzente, igual o rosto de Moisés, tá brilhando igual vagalume, né? Piscando, não. O fato aqui, o que Jesus quer dizer aqui, que é uma questão de um senso acoplado a uma direção do Espírito Santo que muda o seu comportamento, as suas intuições, que às vezes são naturais no ser humano. Ser ou ter olhos bons é olhar para as circunstâncias, é olhar para as pessoas e ver nas pessoas, ver nas circunstâncias o melhor que Deus vê, aquilo que Deus vê. Se eu for, por exemplo, né, comparar essa questão da visão a nós homens, né, que somos atraídos pelo olhar quando vemos uma moça bonita, uma moça bem vestida, uma moça torneada, uma moça linda. É lógico que os homens, de uma maneira natural, observam e são atraídos. Mas não necessariamente tem que ter olhos maus, olhos lascivos, olhos pecaminosos, olhos que já projetam a maldade, já projetam adultério. Jesus falou isso aí, se no seu coração você vê a mulher e já adultera ou já pensa em alguma coisa, mesmo que não haja o contato físico, você já adulterou com ela por causa dos olhos maus, olhos perversos. Davi estava no seu palácio, numa boa, tranquilo, não deveria estar ali, deveria estar na guerra, mas lá do palácio dele ele olha com olhos bons, com olhos maus, olhos pecaminosos, olhos lascivos, e manda chamar Betseba, que era mulher de um general dele. Olhos maus. E, meus amados, hoje é o que nós estamos vendo aí o tempo todo. Pessoas com olhos maus. De um modo geral, o marginal, o ladrão, se convence que aquilo que é dele, e aquilo que é seu também é dele. Então ele vai tentar arrancar aquilo que é seu. Hoje eu estava conversando com meu primo, né, lá em Araruama, e ele desceu do prédio e tal, para comprar um pão na padaria, na esquina da padaria. Ele desceu com um cordão, com um colar de ouro no pescoço. Bobeira, eu acho, né? Mas ele achava que era tão rápido que não ia dar tempo de ninguém roubar. E quando ele desceu, parece que alguém viu, já deu um toque, já se comunicou, e o cara já chegou pedindo o cordão. E é interessante que ele não conseguia tirar o cordão, porque não passava pela cabeça, porque era curto, é tipo um colar, e grosso. Não dava para arrebentar. E o cara falou, não arrebente, eu quero ele inteiro. Ele falou, então, meu amigo, você vai ter que me ajudar, porque eu não consigo tirar. Tu tá armando para mim, senão eu não estou armando, não. Você pode levar o cordão. Você quer o cordão, você pode tirar. Eu não vou fazer nada, eu não estou nem armado, não tem nada aqui. Ele tinha pedido a carteira, o celular, mas o primeiro o cordão. Como ele se envolveu com o cordão, em tirar o cordão, ele esqueceu a carteira e o celular. Filho, eu vou só o cordão.
Porque essa é a mentalidade dos olhos maus, dos olhos perniciosos, dos olhos gananciosos. Ele olha e quer aquilo que não é dele, mas ele deseja e vai, paga qualquer coisa, qualquer preço, para ter aquilo ali. Davi fez isso, e olha a consequência do desejar a mulher do seu general. Acã foi recomendado, olha, você vai lá, vocês vão ser vitoriosos, mas olha, eu sei que vocês vão ver muita coisa que vão cobiçar, mas não peguem nada. Não peguem dinheiro, não peguem ouro, não peguem nada. Mas Acã não aguentou. E viu lá uma capa babilônica e mais umas barras de ouro. E isso foi a tragédia dele. Que o coração do camarada estava nas riquezas, nas coisas que ele pode acumular aqui na terra. Voltando, né, ao item anterior aqui da nossa conversa. E é bobeira. Então essa situação, e hoje a gente vê coisas terríveis, onde uma pessoa olha uma moça bonita e deseja essa mulher, essa moça, e leva para o meio do mato, ou leva para um motel, ou leva para algum lugar, usa, mata. Olhos maus. E os nossos olhos, amados, eles têm que ter o filtro do Espírito Santo. Porque se dentro da gente existe uma pessoa do Espírito Santo, esses olhos podem olhar para dentro e arrancar de dentro da gente coisas boas, desse tesouro, e fazer coisas boas para os outros. Olhos maus é por aí. Olhos lascivos. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo todo será tenebroso. Mas não é isso que a gente vê, pessoas que vivem nas densas trevas. Vivem na escuridão. Não enxergam, não conseguem praticar nenhum ato de bondade, porque os seus olhos são maus e eles estão em trevas. Aí Jesus continua, partindo agora para um terceiro ponto, a partir do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Está muito claro isso aqui. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode, é impossível servir a Deus e às riquezas, a Deus e a mamão. Amados, aqui é uma situação tão delicada, porque o dinheiro, os recursos, nesse ambiente capitalista que a gente vive, nós somos guindasteados o tempo todo, somos orientados. Há uma canalização natural do sistema para a gente valorizar o dinheiro. E o que eu acho interessante aqui, que Jesus não chama o diabo de Senhor, ele não chamou Faraó, ou Herodes, ou Pilato de Senhor, não chamou nenhum daqueles doutores da lei de Senhor, mas ele chama o dinheiro de Senhor. É Jesus que chama. E deixa claro, olha, o dinheiro é um senhor. É um senhor que escraviza. E é um senhor que exige adoração, exige obediência. Por isso que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Porque todo dinheiro elevado à categoria de Deus é mamão. E mamão é um demônio. Mamão é um demônio que, em particular, nesse sistema, ou nesse particular, para fins didáticos, eu acredito que Jesus tenha deixado claro isso aqui, esse mamão passa a ser um senhor porque ele exige que seus servos lhe prestem adoração, lhe prestem serviço. Eu estava uma vez, acho que foi aqui, ou se foi na minha igreja, que a pastora Cátia estava ministrando aquele momento da oferta. Eu nunca esqueci disso, depois eu copiei, depois eu fiz também. Foi em Lagoa Santa, né? Ah, tá, foi na igreja, foi numa igreja que ela foi ministrar no outro espaço aí. E é interessante que ela estava ali e chamou, né? Comentando sobre a questão do dinheiro, o valor do dinheiro, e
ela deixou muito claro qual é o lugar do dinheiro. Ela cita aquele texto onde as pessoas vinham trazer as ofertas, trazer o dinheiro e depositavam nas mãos dos apóstolos, na cabeça, num lugar alto. Não. Depositavam aos pés dos apóstolos. Esse é o lugar do dinheiro. Porque o dinheiro não pode ser senhor. O dinheiro, enquanto servo, é uma maravilha, é uma bênção. Mas o dinheiro, quando deixam que ele assuma uma posição de senhor, é uma desgraça. A gente padece, a gente passa a ser escravo. E uma adoração, mas adorar. E, infelizmente, tem muita gente que não está sequer conseguindo se liberar para fazer o mínimo que se exige numa demonstração lógica, doutrinária, bíblica, da utilização do dinheiro. Eu conheço, e particularmente nesse momento de pandemia, tem muitas igrejas fechando suas portas, porque as entradas zeraram. As pessoas não estão entregando os dízimos, não estão ofertando. Não são todas. Que fique bem claro aqui. Aos pastores que estão me ouvindo, igrejas que estão me ouvindo, não são todos. Sabemos de igrejas que, inclusive, aumentou a quantidade de pessoas que ofertavam e passaram a entregar dízimos. Gente, olha, eu fiquei impressionado com isso. Meu pastor, o pastor com quem eu trabalho, ele foi convidado a participar de um encontro de pastores e empresários em São Paulo. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele foi, chegou lá e encontrou um ambiente suntuoso, um negócio maravilhoso, um negócio, sabe, do outro mundo. A entrada, os carros que chegavam, sabe, a ornamentação, a recepção, como eles eram recebidos naquele lugar. O lugar se chama Capital do Dízimo. Capital do Dízimo. Pasmem, não era uma instituição evangélica. Empresários que descobriram na Bíblia, na palavra, uma abertura, um veio, um canal de prosperidade. Então eles começaram a entregar os dízimos em igrejas. Então criaram esse sistema, esse núcleo, esse lugar, aonde dali, inclusive, saía muitas obras de beneficência, ajudando pessoas, ajudando até igrejas. Meu pastor Charles ficou impressionado com aquilo ali. Eram pessoas, assim, muito comunicativas, desejando saber como estavam os pastores, de que maneira poderiam ajudar. Olha só, gente. E nós que somos da casa, nós que somos crentes, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, acredito que todos que estão aqui com certeza, e muitos que estão me ouvindo, ainda são resistentes, eu sei. Gente, olha, eu não consigo entender isso, mas meu pai está aqui com 94 anos, ele me contou esses dias aí, eu já sabia dessa história, mas eu tinha esquecido a idade. Ele falou que com 13 anos, ele leu lá em Malaquias 3,10, que quem não entrega, quem não devolve o dízimo é ladrão. É ladrão, está roubando. Eu poderia colocar outros adjetivos comparado à situação de ladrão, mas eu vou me conter. Quando ele leu isso, ele falou, epa, eu ladrão? A partir daquele dia, 13 anos que ele tinha, adolescente, ele nunca mais deixou de entregar o dízimo. E passou isso para mim, passei para as minhas filhas, e somos uma família que a gente tem prazer em ofertar, prazer em dizimar, prazer em contribuir com as obras missionárias, que, aliás, é um outro ambiente que está caindo no esquecimento, no ostracismo, né? Não se fala quase nada mais em missões mundiais, missões urbanas, missões estaduais. O povo está recluso, parece que está gostando porque ninguém está cobrando, ninguém faz campanha,
então guarda seu dinheiro para outra coisa, mas você pode fazer a sua campanha, você pode ser missionário, você pode missionar. Tem tantos missionários por aí que passam fome praticamente. E você pode escolher um desses canais e abençoar pessoas. Eu, com mais um grupo de alguns homens lá em Belo Horizonte, a gente ajuda um ministério novo, um ministério que Deus tocou no coração de um advogado, ele nem é pastor, ele ficou impressionado com aquilo que Deus falou no coração dele, um diácono, um advogado, e ele movimentou alguns homens, e nós contribuímos mensalmente. Com fidelidade, nós mantemos um missionário lá na Bahia, entre os índios, pastor Zenilton com a família, ele, a esposa e 2 filhos. Eu fico emocionado, eu choro, eu não aguento quando ele começa a orar por cada uma daquelas pessoas que estão contribuindo e o que Deus está fazendo ali. O que Deus, com pequenas ofertas, 150, 200 reais de cada um, dá um montante aonde ele conseguiu alugar uma casa que ele não tinha, comprar móveis que ele não tinha, ele dormia nas redes junto das ocas dos índios. E hoje ele tem uma casa arrumadinha, mobiliada. E ele é tão grato, não é tanto não, porque alguém se mobilizou para abençoar missões. E vocês devem, claro, conhecer, né, o conceito que se tem da Bahia, o que rola na Bahia. Bahia é do Senhor Jesus. Amém. A Bahia é do Senhor Jesus. Amém. Mas existe muita macumbaria, muita feitiçaria. Existe lá, sim. Mas graças a Deus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. E olha, pasmem, 40 macumbeiros se converteram já. 40, fora os índios, 40 macumbeiros. Porque os macumbeiros começam a ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Que obra é essa aí? Vai na minha casa falar desse negócio aí para minha família. Desse jeito. Quer dizer, é uma importância que não é tão grande. Mas olha só o efeito. Todo dinheiro elevado à categoria de Deus é mamon, é demônio. E demônio exige serviência, exige obediência. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica escravo, fica dependente, porque ele é um Deus, de letra minúscula, imperioso, ditador. Ele não permite divisão, não permite compartilhar com outro Deus, nem Jesus. Jesus, ele é o Senhor, ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Ele tem toda a razão e ele exige obediência para ele. E o que eu vejo aqui nessa versão aqui dessa Bíblia, dessa versão aqui, é forte, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Não é uma questão de complacência, de criar um meio termo, ter um jogo de cintura, para conviver com aquela situação sem ofender nem a um nem a outro, não. Ou ama ou odeia. Ou ama ou odeia. Se você ama o dinheiro dessa forma, você com certeza vai odiar Deus. Odiar aquele que te deu a vida. Odiar aquele que te sustenta. Odiar aquele que a cada dia supre cada necessidade sua. Mas parece que há um branco, sabe? Passa uma amnésia na mente da gente, das pessoas, e vão se cauterizando, se robustecendo, e não percebe o que está acontecendo. Amém, amados? Amém. Cadê minha água? E por aí vai. A partir do versículo 25, ele começa a falar agora sobre os cuidados, as questões da nossa vida cotidiana. Por isso vos digo, não fiquem ansiosos, cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo não é mais importante do que as vestes, do que o vestido? Olhar para as aves do céu, os lírios do campo, tudo isso aqui é Deus, é Jesus mostrando que Deus tem um cuidado. O céu se mobiliza para prover todos os recursos que cada um de nós necessita. Então, a preocupação com o dia de amanhã é um pecado. Por que é um pecado? Por que eu entendo aqui que é um pecado? Porque Jesus fala que são os gentios, é uma questão de incredulidade. São os gentios que pensam dessa maneira. São os gentios que ficam preocupados se vai ter alguma coisa amanhã para comer, se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel. São pessoas que não têm intimidade e que não confiam na provisão de Deus. Então, a ansiedade, aliás, a ansiedade, a pastora Dulce está aqui, eu até tinha pedido para ela, acabou a gente não pegando o texto, né, correto, para definir a palavra no grego, né, ansiedade. A tradução, ou o que significa, eu sei. Ansiedade, estar ansioso, é estar estrangulado. É estar asfixiado. É estar enforcado. É estar com alguém ou alguma situação com o pé ou com a mão no teu pescoço. Isso é ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que rouba o seu presente e compromete o seu futuro. Porque você tenta tirar alguma coisa do passado. Eu falei outro dia aqui, né? Que ansiedade é excesso, né? Falei no nome das reflexões, né? Que ansiedade é excesso de futuro, né? Depressão é excesso de passado. E estresse é excesso de presente. Então tudo é excesso. Então se a gente não se controlar, não buscar o equilíbrio para controlar a nossa ansiedade, a gente vai perdendo o sentido da qualidade de vida que o Senhor quer que tenhamos. Porque a maneira que a gente escolhe viver... Ora, aquilo que falamos até aqui, se eu estou preocupado com o dia de amanhã, se eu estou preocupado com o dinheiro, se o meu foco não é nas coisas de Deus, eu até gostaria de voltar um pouquinho aqui e falar uma coisa importante. Porque a gente fala, mas juntar tesouro no céu, como é que é isso? Meu querido, juntar tesouro no céu é você investir no reino de Deus. Não é uma caderneta de poupança, você não vai mandar, né, através agora do Pix, né, dinheiro para o céu, né, sem pagar taxa. Não é nada disso não. É missões, é você investir no reino. É você não estar preocupado com as coisas daqui, mas se preocupa com as coisas com aqui, com aquilo que você pode fazer para evoluir para você, para dinamizar a expansão do reino de Deus. E arrancar esse dinheiro das mãos de Mamão e deixar que as suas intuições, ou as suas prioridades, as suas decisões permitam que esses recursos sejam bem utilizados. Nesses países que o evangelho chega com tanta dificuldade, que missionários, né? Eu estava comentando com o papai, né? E a Lena, minha esposa, também sabe disso. As organizações de missões nacionais, mundiais, é um pecado isso, é uma injustiça, muitas vezes, o que se faz. Que enquanto o missionário está no campo, ele até tem algum recurso, mas aí vem a enfermidade, vem a doença, adquirida no campo, adquirido lá. E a gente abençoa uma missionária que a gente ama muito, né, lá de Recife, pastora missionária Alda Umbelina, uma mulher de Deus, dedicou toda a vida dela em trabalhar na cidade do México. Ela e o marido morreu
E ela não desistiu, ela deixou os filhos em Recife e continuou com a obra missionária por amor àquelas pessoas que adoram defuntos. É muito comum isso lá. E ela não poderia deixar aquele território sem promover o máximo possível de esclarecimento para aquelas pessoas. E hoje Missões abandonou esta irmãzinha. Ela não tem praticamente nada. Enferma, com a mãe doente, com 84 anos. E graças a Deus que Deus tem levantado pessoas para abençoá-la individualmente lá naquele lugarzinho onde ela pode ainda manter um plano de saúde dela. O dinheiro pode ser uma bênção, amados. Mas voltando aqui agora à questão da ansiedade, a ansiedade, olhai para as aves do céu. Olha, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Também não é para cruzar os braços. Não, eu vou fazer agora igual o passarinho, não vou fazer mais nada, eu vou deixar que Deus cuida de mim, né? Outro dia o pastor Deus falou sobre isso aqui, né? Cruzar os braços, Paulo dá uma chamada. Ei, para com isso aí, cara. Jesus pode voltar agora, pode demorar mais um pouco, né? E por isso aí vai cruzar os braços, vai agora dar despesa da casa do seu irmão? Vai trabalhar, rapaz. Vai ter com a formiga, preguiçoso. A formiga é nossa pedagoga. Ela nos ensina. Junta, para no tempo, né, da dificuldade, tem lá os alimentos lá, estocados lá. E não pense que passarinho não trabalha. Passarinho trabalha. Deus cuida. A passarinho trabalha. Na minha garagem, lá em casa, tem um ninho, e ele é antigo. O passarinho, a mãe passarinho, está sempre renovando esse ninho. Outro dia, tadinho, caiu um lá de cima, lá eu tentei até salvar, mas ele não resistiu. Mas os outros, ela deu conta deles. Ela vai, prepara, faz uma reforma na casa, dá uma ajeitada, faz um upgrade no ninho para a nova ninhada, daqui a pouquinho tem lá uns ovinhos lá e tal. Claro que Deus dá essa condição para esses animais fazerem isso. E não vai fazer isso com a gente? Não vai cuidar de você e de mim? Que valemos muito mais? Jesus não morreu por passarinho, mas morreu por cada um de vocês. Morreu por mim e por você. E a partir do verso... Vou pular aqui um pouquinho, Salomão, já falamos um pouquinho sobre isso aí, não é necessário repetir. Aí vem o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Isto é, os gentios não têm uma confiança. Os gentios não têm um Deus onde eles possam confiar. Os gentios, eles precisam dar um jeito de eles mesmos, com as forças deles, conquistar os recursos para o dia de amanhã. Eu anotei aqui uma frase. Cohen Boom é uma judia, né? Que foi uma sobrevivente do Holocausto. A família... Isso, Cohen Boom, né? Ela perdeu toda a família, tá? Mas ela se salvou, tá? E ela tem uma frase interessante, né? Que a preocupação não esvazia o amanhã do sofrimento. A pré-ocupação, isto é, se preocupar com a ocupação que ainda vai chegar. Então essa preocupação, ela fala, né, que não vai esvaziar o amanhã do sofrimento, mas esvazia o hoje do seu poder. Então você perde estrutura, você perde o gás, você perde a noção do que você tem que fazer, porque você está ansioso. E a ansiedade, ela vai te comendo, ela vai te corroendo, ela vai roubando as suas energias, inclusive intelectuais, a sua nitidez de pensamento. Quando o Senhor fala para você descansar. Quando eu estava construindo a minha casa, né? Não sei se a Cátia lembra disso. A gente, inclusive, a Cátia estava casando, né? Com esse bonitão aqui, né? Alguns anos atrás. E a gente preocupado, né, com as despesas, e Deus foi liberando as coisas. E eu
não estava tendo condição mais de tocar a obra. Eu tinha comprado a casa inacabada para terminar. E eu um dia fui dormir sem saber o que fazer. Sem ter nenhuma direção, sem ter nenhum horizonte. Aí acordei com a solução. Tanto na parte do que tinha que fazer com a questão de uns detalhes que eu queria colocar dentro o layout da casa, né, do teto, como os recursos. E eu descansei. Porque enquanto eu não tinha nem dinheiro aquela semana para poder pagar os funcionários, eu tinha 2 lotes, só passei lá ontem, né, anteontem, né, em Rio das Ostras, que eu nunca tinha conseguido vender. Sempre dava errado. Alguém comprava e devolvia. E eu, com pena, que eram pessoas conhecidas, devolvia o dinheiro à pessoa. Mas na hora certa, Deus cuida. Deus age, meus queridos, na hora certa, na hora dele. Guardou para aquele momento. Eu vendi um lote numa semana e outro lote na semana seguinte. E cobri todas as despesas, consegui terminar a casa. Está lá hoje uma casa que dizem que vale lá uns 600, 700 mil, uma casa que custou 90 mil. Porque Deus cuida. Porque Ele dá a você a solução enquanto você descansa. Quando você descansa, deposita sobre Ele a sua ansiedade, Ele, Pedro fala isso, né? Cuida de você. Ele vai cuidar. Agora, se você abraçar, o que é preocupação? É você se antecipar à ocupação que ainda vai acontecer. Tem um estudo que diz que é um estudo muito bem feito, um estudo muito fidedigno, que prova que 70% das preocupações que a gente vai tentar administrar, de coisas que ainda não aconteceram, 70% não vão acontecer. E a gente vai estar sofrendo com só 30% que vai. A gente tem muitos familiares, né, muitos parentes, né, pastores na família, e a gente sabe de algumas histórias interessantes de seminaristas, né? E eu sei de uma delas que nessas casas, né, no seminário mesmo tem os quartos que são individuais, né, mas são quartos mesmo, né? E um seminarista passou na porta de um dos colegas, né? Porque o bebedouro ficava lá no final do corredor, aí ele passou na frente de um dos quartos e viu ali um camarada, um colega, chorando compulsivamente. Ele ficou preocupado, foi lá com eles. Rapaz, o que está acontecendo com você, rapaz? O que houve? Aí o colega, eu estou com muito medo da minha mãe morrer. Mas que isso, cara? Vamos orar agora. Sua mãe está doente, foi internada? Não, ela está bem. Eu estou com medo dela morrer um dia. Isso tem 40 anos. A mulher está viva até hoje. Tem coisas absurdas de uma mãe que chega no consultório ou no gabinete pastoral com medo de uma criança de 3 anos não casar. Mas nem cresceu ainda. Preocupação. Se preocupa antecipadamente com alguma coisa, um sofrimento desnecessário. A preocupação é um sofrimento de graça, desnecessário. E Jesus está falando aqui, não fica assim não. Não se preocupem. Não vos inquieteis, pois com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A partir do versículo 32, o 33 é um texto, né, que vocês conhecem muito bem, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino sem a justiça de Deus, você está na água. Porque você não vai conseguir estabelecer critérios de se enquadrar no reino sem que você não valorize a justiça de Deus. Então, é o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que comentamos aqui vai ser acrescentadas. E não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tá? Quando Jesus fala isso aqui, a partir do versículo
32 até o 34, está deixando muito claro que a coisa mais importante, com isso eu estou terminando, a coisa mais importante que existe para a gente, amados, é valorizar Deus, o reino de Deus e a sua justiça. O que você e eu temos colocado em primeiro lugar em nossas prioridades? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? Que tipo de fragmentação emocional está acontecendo dentro da gente por não confiar? Que tipo de degradação que nos impede até de orar, de ter mais comunhão com o Senhor, por causa da preocupação com essas coisas que tudo vai passar, nada vai ficar aqui. Então, quando Jesus termina essa parte aqui no capítulo 6, vai começar agora o 7, mas antes de começar, ele está deixando claro que o foco é... O pastor Adriano estava conversando comigo esses dias sobre a questão aonde focar, aonde você tem que direcionar o que você tem que fazer. Você vai focar no problema ou vai focar na solução do problema? Porque se você vai focar no problema, você vai se envolver, você vai se embolar, você vai se envolver com o problema. E você não vai ter nitidez para resolver. E o que Jesus está dizendo aqui é que quando você foca, quando você está ligado no reino e prioriza o Senhor acima de todas as coisas. Tem um hino, né, do Arauto do Rei que eu gosto muito, e que ele fala que se você escolher, se você colocar em primeiro lugar Deus, a sua justiça, o Senhor, você vai sorrir, você vai viver, você vai vencer. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui que, na verdade, eu queria terminar com a letra desse hino. No trono do viver, só existe lugar para um. Lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Só um Senhor. Não dá para ter dois. Porque você vai odiar um e amar o outro. Então você vai ter que fazer uma escolha. A Cátia falou aqui sobre o lugar da decisão, no átrio, o lugar da decisão. Você está aqui agora com a oportunidade de você fazer decisões sérias diante das circunstâncias, das situações que estão adiante de você. Eu não posso garantir que vamos ter dias melhores, que tudo isso vai acabar, que não vai ter mais Covid-19, que não vai ter a profecia que vai ter o Covid-21. Eu não posso fazer nenhuma garantia porque tudo é profético, tudo está na Bíblia. A coisa está se afunilando mesmo. Então, o mais inteligente hoje, meus amados, os daqui e os que estão na internet, é você fazer a escolha de ter Jesus em primeiro lugar. É colocar ele em primeiro lugar. É colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É você se desconectar das coisas que te atraem aqui. Porque isso aí é bobeira, é mancada. E a letra dessa melodia, que eu acho maravilhosa, continua falando, né? No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro será rejeitado. Vem cá, vem agora. E decide agora mesmo quem vai ocupar o seu coração. Quem é que vai ocupar o seu coração? Mas lembre, se o Senhor não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada. Já não adianta mais nada. Já não tem mais nenhuma esperança. Se Jesus não for o primeiro no seu coração... eu quero parar aqui um pouquinho para te perguntar, qual é o tempo que você reserva para ter comunhão com Deus? Qual é o tempo da sua leitura bíblica? Qual é o tempo de oração? Qual o desafio que você enfrenta para jejuar? Qual o tempo de televisão? Qual o tempo de novelas? Qual o tempo de filmes? Qual o tempo que se passa na internet? Qual o tempo que se passa jogando? Jogos até muito legal e interessante, mas qual o tempo? Isso aqui é muito importante você parar para pensar. A gente precisa parar e pensar nisso, queridos. Tem que parar e pensar.
Porque se ele não for o primeiro, se essas coisas ocupam o primeiro lugar no seu coração, eu lamento dizer, tu tá no sal, tá na masmorra, e não vai pintar coisa boa para você, não vai. Tá claro aqui, ué. Vem, decide agora, quem vai ocupar o seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então, olha, já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, olha só, o seu companheiro, motivo do seu existir, aí sim, você vai viver, você vai sorrir e você vai vencer. Você quer vencer? Você quer ser um vencedor? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Pode ser que a gente tenha ainda mais uns 10 anos. Meu pai está ali com 94, pode ser que ele viva mais 5, mais 10. Eu creio que ele passa dos 100. O homem está inteiraço ainda. Mas como diz o Adriano, né, a fila anda, ela é invisível. A gente não sabe qual é a nossa posição. Se tentar pular para frente, para trás, você pode se dar mal. Então, os nossos dias estão contados na palma da mão do Senhor. Mais um motivo para não ter preocupação. Para vir, não muda nada. Então, melhor que a gente tem que fazer é, como diz aqui a letra, é colocar Jesus em primeiro lugar. Aí você vai ter uma vida vitoriosa. Você quer ter uma vida vitoriosa? Então faça isso. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa palavra. E você que está em casa, olha, pense nisso. Pense no que você ouviu. Eu acredito que muita coisa pode mudar na sua vida se você tomar a decisão certa. Tomar a decisão certa. Cuidado com o dinheiro. Ele pode ser uma bênção, mas na maioria das vezes é maldição. Dinheiro levado à categoria de Deus é mamão. E mamão é senhor. E ele vai exigir obediência e escravidão. Não é só obediência de você esporadicamente fazer alguma coisa para você. Você vai ser escravo. Eu conheço empresários, pessoas que têm 300 carros alugados e vivem no inferno. Tem muito dinheiro, mas vive no inferno. Vive sem paz, doente e com medo dos filhos pegarem o que ele tem. Já está velho, cansado, desse jeito. Não vale a pena. Então decida hoje no seu coração a quem você vai escolher em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado na sua vida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela palavra do Senhor. Que com humildade, Pai querido, o Senhor receba agora em nome de Jesus essa palavra, isso que o Senhor colocou no meu coração, que possa, Pai, ser compartilhada e disseminada, e possa encontrar um lugar de dignidade no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. E que haja nesta noite, ó Pai, que seja uma noite de decisões, uma noite de mudanças, uma noite, ó Pai, de atitudes onde possamos viver uma vida que agrade ao Senhor em todos os níveis emocionais, físicos, espirituais. Que o primeiro lugar que pertence ao Senhor não seja roubado, não seja, Pai, subtraído, não seja capturado por questões ou valores, que não haja negociações que te desagrade, que não negociemos, ó Pai, o privilégio de poder te servir e de tê-lo em primeiro lugar. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Pai, e que essa congregação, que esse ministério apostólico, Goel, e tantos quantos estão ouvindo essa palavra, Pai, possam meditar nisso e tomar decisões que te agrade. E que essa palavra não seja roubada, Pai. Que ela possa frutificar no coração de cada um, no meu coração,
essa espada que corta quem fala e quem recebe, em nome de Jesus. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ministrar uma bênção muito especial, uma bênção da saúde, bênção financeira, bênção da paz, que excede todo entendimento, arrancando toda ansiedade, toda preocupação com o dia de amanhã, com as doenças, com os vírus, ó Pai, com as questões financeiras. Repreendemos em nome de Jesus que Mamon seja neutralizado na vida, ó Pai amado, de cada um dos que estão ouvindo essa palavra, mas que haja uma decisão de buscar o Senhor, não só o reino, mas o Senhor proprietário absoluto de toda a prata e de todo o ouro, se é que queremos ter uma vida de prosperidade, inclusive financeira aqui na terra. Recorrendo ao Senhor dos Senhores, ao Deus que é proprietário absoluto de todas as coisas. E com isso, Pai, nós queremos tributar ao Senhor a honra e a glória. E que cada um receba essa palavra e que seja muito abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.